Seguindo aqui, questão de número 24, a gente tem o seguinte. No que concerne aos artigos 165, 276, 277, 306 da Lei 9.503, analisa as afirmativas colocando V ou F. Primeira afirmativa. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades. Perfeito, isso aqui é verdadeiro. Está lá no 276. Bom, o condutor de veículo automotor que for alvo de fiscalização de trânsito obrigatoriamente será submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN. O problema aqui é o obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Não existe essa obrigatoriedade. O texto da lei fala que ele poderá ser submetido. Até porque a fiscalização é quem tem esse tato. Então, se o condutor é abordado, o agente policial não identifica ali de pronto que há essa necessidade, então ele não vai solicitar. Agora, se ele identifica ali algum indício, qualquer resquício, então ele vai chamar. Então, o problema aqui do item é falar o obrigatoriamente e o item se torna falso, tá bom? Terceira afirmativa. Imagem e vídeo poderão ser utilizados como prova da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Verdadeiro, né? Imagens, vídeos, provas testemunhais, qualquer prova em direito admitida poderá ser utilizada. A verificação da capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia e ou exame clínico. Bom, a gente sabe que a legislação da fiscalização da alcoolemia, ela sofreu várias mudanças ao longo do tempo, tá? À época, nós tínhamos isso aqui como verdadeiro, né? E o que faz ser gabarito dessa questão, a letra C, tá bom? Mas a gente precisa colocar aqui que hoje a gente também tem o termo de constatação, né? Não apenas o teste de alcoolemia ou exame clínico. Porque o termo de constatação, ele acaba sendo uma espécie de exame clínico, mas não realizado por um médico perito, mas sim pelo próprio agente de trânsito policial rodoviário. Vale lembrar que a resolução que regulamenta esse tema é a resolução de número 432 e ela é do ano de 2013, tá bom? Então, a gente não tinha ainda esse contexto legislativo à época da prova, tá bom? Mas a gente não tem distorções consideráveis aqui do que era e do que nós temos hoje dentro do que a questão propôs, tá bom? Beleza? Gabarito da 24, letra C. Questão de número 25, vai falar sobre Manual Brasileiro de Fiscalização. O manual, ele existe desde 2010, né? Primeiro volume do manual, tá certo? E aí ele pergunta aqui, o manual contempla os procedimentos gerais a serem observados pelos agentes de trânsito, conceitos e definições, e está estruturado em fichas individuais. No que se refere a essas definições, relacione as colunas: tipificação resumida, tipificação do enquadramento e constatação da infração. Então vamos relacionar aqui essas três situações com as descrições. Olá. O que é que indica as situações nas quais a abordagem é necessária para a constatação da infração? É exatamente o item 3, né? A constatação da infração, então a gente vai colocar o 3 aqui na cabeça. Dentro da ficha, que hoje é chamada de ficha de fiscalização, antigamente era chamada de ficha de enquadramento, ela traz, então, ali as situações em que a abordagem é necessária. Então, eu posso ter a constatação da infração mediante abordagem e possível sem abordagem. E, dependendo da infração, a gente tem o vídeo procedimentos que, em contextos distintos, tanto pode ser com abordagem como sem abordagem. Exemplo, o cinto de segurança. Em determinados contextos, eu preciso abordar determinados... O transporte de criança menor de 10 anos, só tem 3 situações que eu posso fiscalizar sem abordar, né? Se ela estiver em pé em cima do banco, no braço do passageiro, ou em pé
entre os bancos, mas fora disso eu preciso de abordagem, então acaba sendo um misto, né? Descreve a conduta infracional de acordo com portaria do Denatran, que hoje nem é mais Denatran, né? Hoje é Senatran, e a portaria que traz os códigos, né? Então eu tenho ali a tipificação resumida, tá? Conforme a portaria. E a tipificação do enquadramento a gente vai encontrar exatamente nos termos do que traz o próprio Código de Trânsito, os termos do que traz a própria lei, tá certo? Então a gente vai ter a sequência 3, 1, 2 e a gente vai marcar como gabarito aqui a letra E. O texto aqui, a questão em nada foi prejudicada ao longo do tempo. Tranquilo? Beleza? Só essa ressalva que eu fiz aí em relação ao Denatran, Senatran, que realmente, de fato, nós tivemos mudanças. Então, 25 ficou gabarito, letra E. Vamos para a questão de número 26. Lê a notícia abaixo. 5 condutores são presos no Piauí após teste do bafômetro constatar alto teor de álcool. Esta medida tem como objetivo a redução dos acidentes e mortes nas rodovias federais. Nos dias 1, 2 e 3 de março, a PRF realizou fiscalizações em algumas cidades do estado, que resultou no afastamento de 17 condutores que dirigiam sob o efeito de álcool. 5 deles foram presos em razão do alto teor alcoólico. Os flagrantes de embriaguez ocorreram em Teresina, Campo Maior, Piripiri, Picos, Floriano e Parnaíba. As prisões se verificaram nas cidades de Teresina, Piriri e Parnaíba. Todas as prisões ocorreram por constatação de embriaguez a partir de teste do bafômetro. Os condutores presos estavam dirigindo sob a influência de álcool, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 165. Os condutores presos estavam dirigindo sob a influência de álcool, de acordo com o artigo 165. Aí vamos lá. Letra A. Os condutores presos cometeram infração grave, serão punidos. Bom, artigo 165, a gente sabe que a infração é gravíssima, então a gente já aniquila aqui a letra A. Todas as outras, aí a letra D também falou que em grave. Sobrou aqui 3. Tá? Aí nós temos, né, infração gravíssima, penalidade com multa, não é isso? Então a gente tem aqui 165 é gravíssima, tá bom? Penalidade de multa, fator multiplicativo vezes 10, bom? E a gente tem ainda uma suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, isso é o que a gente tem hoje no artigo 165. Então, se a gente olhar aqui, então é exatamente o que tem na letra E, né? Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, sendo que só um detalhe, tá bom? A época da prova não era isso, por isso que se você for olhar o gabarito dessa questão 26, o gabarito tá marcando a letra B, e na época era multa 5 vezes, tá bom? Então, tô fazendo aqui a consideração que na legislação hoje a multa é vezes 10, hoje o gabarito seria a letra E, mas o gabarito à época marcou a letra B, ok? Então, feito aqui esse adendo. Questão de número 27. Considerando a resolução do CONTRAN número 296, que dispôs sobre a integração dos órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviários municipais ao SNT, é incorreto afirmar. Bom, a gente só vai deixar aqui vocês sapar de que a resolução 296 ela já se encontra revogada, foi revogada pela 560 e atualmente quem versa sobre o tema é a resolução 811, que é a resolução da municipalização. Então, integração, municipalização são temas sinônimos, tá bom? Então, à época, nós tínhamos a 296, tá? E aí, ele pede a incorreta aqui, né? E o que é errado afirmar, né? Integra o SNT os órgãos e entidades municipais executivos de trânsito rodoviário que dispõem de estrutura organizacional e capacidade instalada para o exercício das atividades e competências. Isso aqui está certo e não mudou, é isso mesmo, né? Então, o órgão municipal, seja ele de trânsito ou rodoviário, ele tem que ter uma estrutura, capacidade para o exercício das atividades e competências legais, seja do artigo 24, seja do artigo 22. Tá? O município que delegar o exercício das atividades previstas no CTB deverá comunicar essa decisão ao respectivo CETRAN, exato, existe essa possibilidade, os convênios, ok? Isso não mudou, e ao órgão executivo de trânsito da União, DENATRAN, só mudou a questão que hoje nós temos a SENATRAN, tá bom?
Item C. Em todo município brasileiro deve funcionar uma junta administrativa de recursos e infrações. Pessoal, a JARE, a gente já falou, ela deve funcionar junto aos órgãos fiscalizadores. Se eu tenho dentro do município um órgão executivo de trânsito e um órgão executivo rodoviário, ambos municipais, eu tenho que ter duas JARES, uma para cada. E dependendo do volume de processos, uma só não pode ser suficiente, pode não ser suficiente, eu posso precisar de mais juntas, tá certo? Então, está equivocado aqui o item C, e isso independe se a resolução atual é a 811 ou se na época era a 296. Isso daqui não mudou, tá? A letra D fala que o município poderá optar pela organização de seu órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivo rodoviário na forma de consórcio. Isso é verdade, inclusive isso hoje está estipulado também na 811, e não há necessidade de criação de secretaria municipal específica para cuidar do assunto de trânsito. De fato, né, a municipalização ela não impõe a criação de uma secretaria municipal. Eu posso... A gestão, quando ela faz a integração, né, no caso aí a pessoa do prefeito, o Poder Executivo Municipal, ele delega, né, ele escolhe quem dentro da sua estrutura vai funcionar como órgão gestor do trânsito. Ele pode criar uma secretaria própria, geralmente fazem isso, mas ele pode dar isso para uma outra secretaria que ele já possua. Ok, vamos lá para a questão de número 28. Vamos lá, questão 28. Temos o seguinte: dentre as competências designadas às entidades e órgãos executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição, né, a gente está falando aqui de artigo 24, observamos exceto, que ele quer o errado, tá bom? Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas, tá certo? Estabelecer em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito, correto? Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. De cara, isso aqui tá errado, é o exceto. Isso não é competência de órgão municipal. Implantar, manter e operar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias, né, conhecido em algumas cidades como Zona Azul. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta, transporte de carga indivisível também. Está correto. Gabarito da 28, letra C. Tranquilo demais, nada mudou. Questão de número 29, mais uma para cansar a gente, né? O uso correto do cinto de segurança. O uso do cinto de segurança é uma forma de garantir a vida ao entrar no veículo. Não deixe de colocá-lo e peço para que todos os passageiros também usem. O uso do cinto de segurança é um dispositivo simples destinado à segurança do condutor e dos passageiros dentro do veículo. Seu uso no banco traseiro é tão importante quanto no banco dianteiro. Em situações de colisão ou freadas bruscas, ele impede que seu corpo se choque com o painel, para-brisa ou contra as partes rígidas do veículo. No entanto, deve-se compreender que o cinto de segurança não vai impedir acidentes, mas pode atenuar as consequências desde que usado corretamente. Quando ele estiver em movimento, mantenha o banco de forma que o cinto de segurança fique sobre o ombro e nunca perto da face do pescoço. No caso do cinto abdominal, este deve estar acomodado sobre a região pélvica com folga de aproximadamente 3 cm. Outro cuidado é verificar se o cinto está torcido e estendê-lo para fixar ao clipe. Vamos lá. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional é estabelecida pelo obrigatoriedade, né? Obrigatoriedade. Então, a gente tem dois tipos de normas, né? O que nós chamamos de normas primárias e normas secundárias. As normas primárias a gente encontra no capítulo 3, normas de circulação e conduta. São as normas que trazem as obrigações de fazer e de não fazer. Já o capítulo das infrações são o que nós chamamos de normas secundárias. Elas trazem os desdobramentos do descumprimento das normas primárias. É a consequência de quem não cumpre o que a lei determina. Tá? Então, a gente tem a obrigatoriedade do cinto, a obrigação de fazer, estabelecida lá no artigo 65 do Código, né? Artigo 65, está lá escrito lá, a obrigatoriedade.
Agora, o descumprimento, né, não utilizar o cinto de segurança, aí me joga para uma norma secundária, que é lá no capítulo das infrações, que é o artigo 167. Tranquilo? Show de bola? Ele queria saber o número do artigo, né? Foi bem cruel a banca, né? Essa beleza. Show de bola. Vamos para frente. Questão de número 30. Ato de controlar o cumprimento das normas estabelecidas na legislação de trânsito por meio do poder de polícia administrativa de trânsito no âmbito de circunscrição dos órgãos e entidades executivas de trânsito de acordo com as competências definidas neste código. A definição supracitada diz respeito a... Então, a gente está falando aqui de controle de cumprimento de norma. Quem é que controla o cumprimento das normas? Quem é que fiscaliza se as normas estão sendo cumpridas? A fiscalização de trânsito, né? Então, a fiscalização de trânsito, ela tem essa definição que a gente encontra lá no anexo, tá bom? E ela vai dizer exatamente isso, né? Fiscalizar é controlar para ver se as pessoas estão cumprindo as normas que estão estabelecidas na lei. E isso tem fundamento, né, dentro do direito administrativo, do que nós chamamos de poder de polícia administrativa de trânsito. É o poder de polícia administrativa, não é o poder da polícia, mas é o poder de polícia. É o poder que o Estado tem de intervir, né, dentro dos atos individuais. Então, o público intervindo no privado, tá bom? Sempre com o objeto, sempre com o objetivo de garantir ali a paz social, garantir o bem-estar público. Tranquilo? Então, gabarito A30, letra C.